Jesus que foi tentado de uma forma que eu e você jamais seremos nessa terra. Ele usou a palavra de Deus para vencer Satanás, para vencer a tentação. Tudo que se levantava, ele usava a palavra, está escrito. A palavra continua sendo viva e eficaz, amém, irmãos? Viva e eficaz, ela não perdeu ao decorrer dos séculos, das gerações, dos anos, a sua força, o seu poder, a sua eficácia. Não, continua tão atual, irmãos, quanto os noticiários aí. A palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Você ama a palavra de Deus? Ao decorrer da semana você tem se dedicado durante um tempo a abrir a sua Bíblia e ler, a meditar, ouvir uma pregação, uma mensagem? Meu querido, volte à essência, à origem, amém? Volte a estudar a Bíblia, volte a se alimentar da palavra de Deus, porque ela é vida, é um pão, é o que vai sustentar você. A palavra, a oração, a vida com o Espírito Santo no secreto, é que vai dar força para você continuar essa jornada, que não é fácil, nós sabemos aqui que não é fácil a jornada de um crente, de um cristão genuíno nessa terra, diante dos desafios, das adversidades, das tribulações, de um mundo que busca sufocar o cristão. É alicerçado na palavra dele que você vai permanecer, amém? É na palavra dele, para que naquele grande dia possamos ouvir da sua boca, ele olhar para mim e para você e dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, entra no prazer do seu Senhor. Irmãos, você já parou para refletir que o Senhor, ele diz que a terra, esse mundo a qual vivemos aqui, a terra, é o estrado dos seus pés. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Ainda você pode ir lá para as praias mais belas desse mundo, dessa terra, conhecer os lugares mais extraordinários e lindos. Tudo isso é estrado dos pés do Senhor. Agora imagina como é que não é a glória onde Ele está. Imagina como é que é o lugar do seu descanso, onde está estabelecido o seu trono, que é considerado o descanso de Deus, o deleite de Deus. Imagina, irmãos, esse lugar. Se a terra é o estrado dos pés, estrado é o tapete quando você chega em casa lá, que você limpa, né? Tá lá aquele tapete igual tem lá em casa, bem-vindo. Aí você limpa, é o estrado, é o tapete. Imagina o que não está preparado para a igreja de Cristo Jesus. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, amém? Foram lavados e redimidos. É para lá que você vai, amém? Ainda bem que eu vou morar no céu. Não tem a canção lá do Lázaro? Ainda bem que eu vou morar no céu. Tem um povo que vai morar no céu aqui. Você é grato que Satanás não veio roubar a alegria da salvação do seu coração, amém? Que ele não venha encher, querido. Olha para o céu, saiba que você é um peregrino, saiba que você está aqui de passagem, saiba que você está aqui com uma data de validade, que já está carimbada no nosso interior, o dia que o Senhor há de nos levar daqui. Ele vai levar você e eu daqui, nós não sabemos. Todos nós temos a esperança, a expectativa, né, de morrer velhinho lá, vendo os netinhos com saúde. Não é assim no coração de todos nós, mas a gente não sabe, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã cabe ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, né, que Senhor, concede-nos coração sábio, para que a gente aprenda a lidar com o nosso tempo, com os nossos dias. Amém, queridos? Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui, nessa noite. Eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Deus já está falando com todos nós aqui, amém? Eu gostaria aqui de ministrar algo, irmãos, que
baseado nesse tempo que estamos vivendo agora, de tanta correria, de tantos afazeres e atividades, e eu quero intitular essa reflexão, esse pensamento, essa mensagem no tema: para onde estou me dirigindo? Para onde estou me dirigindo? Repita comigo então, é uma pergunta para você, amém? Para onde estou me dirigindo? É você, Deus está falando para você aqui nessa noite. Para onde que você está indo? Para onde você está se dirigindo? Queridos, nós estamos chegando no término do ano de 2025. Estamos já em novembro, quase na metade de novembro. Daqui a pouco é dezembro e daqui a pouco se foi 2025. Passou como um relâmpago, passou muito rápido. Eu acho que a gente vai pegando idade, né? Parece que cada vez passa mais rápido os dias, os meses. Parece que quando você é criança demora mais, né? Mas depois começa com a correria do dia a dia. Os dias passam muito rápido, irmãos, e a gente está chegando no final de mais um ano. 2026 está às portas, dezembro está às portas. E dezembro vai voar, porque começa os encerramentos. É um mês que a gente fica um pouquinho mais gordo, né? Com aquelas pizzas de encerramento. É o final, é encerramento de lá, daqui, da igreja. Como é que é lá que tem a brincadeira lá, o amigo secreto, né? O amigo secreto é o Panetone chegando aí, o Papai Noel, enfim, irmãos. Mas está passando. 2025 está indo. E nós estamos, irmãos, todos nós que estamos aqui, estamos indo para algum lugar. Você está se dirigindo para algum lugar. Você está correndo talvez atrás de uma meta. Você está correndo no seu dia a dia através de um sonho. Você está se movimentando por alguma coisa, mas você está. E se você está parado, também é um grande perigo. Então, irmãos, todos nós estamos assim, engajados em alguma coisa, fazendo alguma coisa, olhando para alguma coisa. Mas o perigo, irmãos, o maior perigo de nós ficarmos parados é nós corrermos na direção errada. Amém? É quando você está correndo, você está se desgastando para ir para o objetivo, o alvo errado. Tem muitas pessoas assim, estão esgotadas, estão cansadas, correndo e dando a sua força, mas num caminho errado. O perigo não está apenas em parar, mas em andar rápido na direção errada. Na direção errada. Então não adianta você ter velocidade, se você está se movendo na direção a qual o Senhor não quer que você vá. No objetivo a qual não faz parte do plano de Deus na sua vida. Irmãos, o mundo tenta nos sufocar dessa forma, para trilharmos o caminho do mundo, daquilo que o mundo julga que é o sucesso. Hoje, se tu perguntar para muitos cristãos, eles preferiam ser Cristiano Ronaldo do que ser Jesus Cristo. Eles preferiam ser um Lionel Messi, eles preferiam ser talvez um Elon Musk do que o próprio Senhor Jesus, porque o mundo, ele tenta nos cegar dessa forma, para estabelecer no nosso coração o sucesso segundo o mundo, e não segundo a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela tem o seu entendimento de sucesso, e sucesso para o crente, para o cristão, é Cristo Jesus, amém? Jesus continua sendo a nossa referência. Porém, quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi um homem que sofreu, que foi perseguido, que morreu numa cruz, que ressuscitou poderosamente, mas que venceu acima de tudo, glória a Deus. Ele tem que continuar sendo, irmãos, o nosso modelo, a nossa referência. Os homens de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os homens e mulheres da história que foram, eles são um modelo para nós. E não os homens desse mundo que estão cheios de dinheiro, que têm bens materiais. Amém, irmãos? Só que quando a gente fica olhando para as coisas, para essa cultura, para esse mundo, a gente acaba
sendo ludibriado por essa visão, por esse entendimento. E acabamos correndo atrás de coisas que Deus fala na sua palavra, que não vale a pena. Amém? Por isso que os ensinamentos de Jesus estão ali, o Evangelho está ali para você estudar, meditar e aprender os princípios e saber o que é de valor para Cristo e o que não é. Porque senão você e eu corremos o risco de correr em uma direção errada, uma direção a qual o Senhor não espera de nós. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 3, Atos capítulo de número 3, que é o texto que nós vamos meditar aqui, para entendermos, capítulo 3, e o versículo de número 1, primeiro versículo. Atos capítulo 3 e o versículo 1. Quem não encontrou, está sendo projetado aqui. Amém, irmãos? Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que eu uso, que nos diz o que? Pedro e João estavam o quê? Se dirigindo ao templo para a oração. Então Pedro e João, capítulo 3, a qual nós estamos lendo, esses homens como eu e você tinham escolhas a fazer, certo ou errado? Certo. Eles poderiam decidir se dirigir para um outro lugar, sim ou não? Sim, mas eles se dirigiam ao templo para a oração. Está atrelado às nossas escolhas. Para onde, irmãos, nós estamos nos dirigindo? Estamos indo? Estamos nos desgastando? É uma escolha que nós fazemos. E que o Senhor espera que façamos a decisão e a escolha correta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, baseado nessa passagem, é que quando eu e você tomamos a decisão errada, por escolha própria nossa, isso traz para nós consequências. Por isso eu quero colocar esses pontos aqui numa negativa, porque aqui tem crentes, homens e mulheres de Deus, amém? E eu e você, como homens e mulheres de Deus, irmãos, nós precisamos ser confrontados para crescer, amém? Nós precisamos de alinhamento com o reino de Deus, com os céus. É dessa forma que você vai crescer. Então, irmãos, quando a gente toma a escolha, a decisão de trilhar um caminho errado, e diante dessa correria que nós estamos vivendo, a qual o pastor já falou aqui como que uma introdução, final do ano chegando, uma loucuragem, é trânsito, é coisa para pagar, para comprar, para fazer, é celular, é mídia. Irmãos, diante disso tudo, você corre o risco de avançar numa direção errada, a qual o Senhor não espera que você trilhe. E quando eu e você começamos a ir nesse caminho errado, isso traz para nós algumas consequências, que eu vou colocar aqui para você. A primeira, qual que é, pastor? É que você acaba desenvolvendo uma consciência de ausência da presença. E você perde a sensibilidade dessa presença. Então não é que Deus se afasta de nós, é nós que se afastamos do Senhor, amém? É nós, com as nossas escolhas. Quando nós agimos diferente de Pedro e João, que se dirigiram ao templo para a oração, tomaram uma decisão de buscar a Deus, e a gente toma a decisão de se dirigir por uma outra rota, nós desenvolvemos uma consciência de ausência da presença,
e perdemos algo que é muito importante na nossa caminhada. Não que perdemos, mas isso vai se enfraquecendo em nós, que é a sensibilidade da presença de Deus. A pessoa não é sensível à presença de Deus, porque já são marcas, características que ela está trilhando um caminho errado, se dirigindo para um objetivo a qual o Senhor não espera. Então isso é muito importante na nossa vida. A pessoa, ela não tem sensibilidade da presença de Deus. Ela vive o dia a dia dela como se ela estivesse ali voando. Porque, irmãos, está tomando direções erradas. A pessoa, quando se dirige, irmãos, para um caminho a qual o Senhor não espera que ela vá, ela começa a andar pela vista e deixa de andar pela fé. Um outro ponto terrível para nós cristãos, porque o justo, ele vai andar pela fé. Irmãos, a vida do justo, o justo viverá. Não é o andar, é o viver. A característica, o modelo a qual Deus deixou de um crente viver nessa terra é pela fé. Mas quando você trilha um caminho errado, você se dirige para uma rota a qual o Senhor não espera, você começa a andar pela vista e não pela fé. E é por isso que muitos de nós estamos vivendo um cristianismo abalado. Muitos de nós acabamos sendo envolvidos, influenciados e conduzidos pelas nossas emoções, pelos noticiários, pelas coisas que você vê. O que você vê mexe com você. O que você vê afeta você. Então muitos cristãos estão vivendo isso. Uma vida pela vista, pelo que ele vê e não pela fé. Mas o justo viverá pela fé, amém? Quando você decide se dirigir por uma rota que o Senhor não está mandando, irmãos, você deixa de viver pela fé. Você deixa de ter a sua convicção na palavra. Por isso que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, amém? Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto do campo minta. Olha só, ele está vendo. O que ele diz? Todavia me alegrarei no Senhor, aleluia. Isso é o viver pela fé, porque ele está vendo algo negativo, ruim, complexo, mas ele não está sendo envolvido, influenciado pelo que ele está vendo. Ele está alicerçado no Senhor. Aqui que entra, irmão, o viver pela fé. É quando as coisas externas, o que você vê, não te afeta de uma forma que vai te abalar, que vai fazer você perder o eixo, que vai fazer você chutar o balde. Não, porque você decidiu ficar com a palavra, amém? Você decidiu olhar para a palavra, para Jesus. Você decidiu confiar na palavra, crer na palavra. Aí você começa a andar pela fé. Pela fé. Quando nós trilhamos, irmãos, um caminho a qual o Senhor não nos mandou, nós começamos a alimentar mais a nossa carne do que o nosso espírito. O cara é crente, a mulher é crente, mas é um crente carnal, é um crente imaturo, que tem alimentado a sua parte carnal. E quando eu falo de carne, eu não estou falando dessa carne física, não. A carne é algo espiritual, é uma natureza que você recebeu de Adão, que precisa, como diz a palavra, ser mortificada, crucificada, para que o Espírito reine, governe sobre você. Mas quando a gente se dirige para um caminho a qual o Senhor não nos manda, a gente começa a alimentar a nossa carne. Começamos a fazer as escolhas, nos dirigir para o caminho da carne, para os prazeres desse mundo, para as paixões e as concupiscências. O Senhor não espera que eu e você andemos na carne, mas que crucifiquemos a carne para andar no Espírito, amém? Porque Ele é Espírito, meus irmãos. Ele é Espírito.
mas tudo isso está atrelado às escolhas que fazemos a cada dia. Quando nós nos dirigimos para o lugar errado. Olha só, o que o pastor está falando aqui para você nessa noite, e que você entenda, são as negativas, os pontos negativos de quando eu e você agimos diferente de Pedro e João, que se dirigiram para o templo para orar. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando num geral, amém, irmãos? Eu estou ampliando isso para as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, que trazem esses resultados amargos, ruins, para a nossa vida cristã. Nós colhemos frutos de frustração e esterilidade. Sabe, a pessoa ela vive ocupada, mas ela não frutifica. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele dando o exemplo de quando você corre ou anda na esteira. Porque quando você está na esteira, você está em movimento, mas você não chega a lugar nenhum. Você está em movimento, você está correndo, mas aquilo não te dá destino. Então a pessoa se esforça, mas ela não chega a lugar nenhum, ela não frutifica, ela não floresce, ela não cresce. É quando nós tomamos a decisão de trilhar a rota errada, irmãos. A aparência de movimento, mas não há crescimento e nem propósito. A aparência de movimento, mas não há crescimento e nem propósito. Tudo isso porque no nosso dia a dia tomamos a decisão de trilhar o caminho errado, nos dirigir para o caminho errado. Por isso que o pastor começou aqui, para onde eu estou me dirigindo? Que é algo que eu e você devemos refletir aqui nessa noite, para onde eu estou me dirigindo. Amém? Vamos continuar? Atos capítulo 3, e o versículo 2 e o versículo 3. Atos capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. Que nos diz: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Esse segundo ponto aqui é para onde estamos olhando. Para onde nós estamos olhando, irmãos? Querido, quando Pedro e João, eles se dirigiram, tomaram a decisão de ir para o templo orar, período da tarde, foi colocado um homem coxo na porta desse templo, que estava ali diariamente pedindo esmolas, porque tinha a sua dificuldade, a sua debilidade. Irmãos, esse homem coxo que estava ali, trazendo para os nossos dias hoje, são todos aqueles. Ele representa todos os que vivem paralisados física, emocionalmente e espiritualmente, que estão ao nosso redor. Assim também vivemos cercados por uma sociedade doente, uma sociedade ferida, uma sociedade machucada. É assim que nós vivemos hoje. Então, assim como Pedro e João, assim acontece conosco. Está sendo colocado diante de nós pessoas como aquele coxo. Mas às vezes não é um coxo, não são pessoas que estão diante, do lado de você, que tem não é um problema físico, mas é um problema espiritual. Pessoas que estão emocionalmente feridas, machucadas, depressivas, pessoas que estão ao seu lado, que elas riem para você, mas por dentro estão chorando, estão quebradas, angustiadas, amarguradas, pessoas que não liberam perdão, pessoas, queridos, tristes. São coxos que estão sendo colocados todos os dias diante de mim e de você, todos os dias, no seu trabalho,
na sua família, na sua rua, na sua casa. Às vezes um parente seu é um coxo como esse aqui. É um coxo que foi colocado diante desses homens. Esses homens estavam indo orar no templo, foi colocado essa pessoa necessitada. O Senhor tem colocado pessoas ao seu redor. Sabe o que acontece, irmãos? É que quando nós tomamos a direção errada, nós não vemos essas pessoas. Por isso que eu falei para você, para onde estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Porque os coxos estão ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa família. Só que muitas vezes a gente não consegue ver, não conseguimos perceber, porque estamos nos dirigindo para um caminho a qual Deus não espera. O caminho que o mundo está ditando para você, que não é o que o Senhor deseja para você. E isso faz você ficar cego para as coisas que estão acontecendo do seu lado, ao seu redor. Às vezes a pessoa está ali do seu lado, está morrendo do seu lado, está arrebentada do seu lado, mas nós não estamos vendo aquilo ali, porque começa lá atrás, estamos nos dirigindo para um lugar a qual Deus não espera, e por conta disso os nossos olhos ficaram como que fechados para as coisas que estão ao nosso redor. Mas há coxos que o Senhor tem feito aparecer ou ser colocado diante de você. Se você parar para refletir agora, tenho certeza, tem um amigo seu, tem um parente seu, tem um vizinho seu, tem um amigo de trabalho seu, que é um coxo, que está sendo colocado todos os dias diante de você, todos os dias. Um cara que chega lá para você, está mal no casamento, ou com os filhos, endividado, arrebentado, coxos espirituais que estão sendo colocados diante de você. Mas você, muitas vezes, por se dirigir para o caminho errado, não está vendo os coxos, não está sensível, porque o teu propósito, muitas vezes, não é o propósito alinhado com o dos céus. Irmão, não ignore os coxos à sua porta. Não ignore. Não ignore, porque o Senhor tem colocado essas pessoas, e você precisa entender e discernir isso na sua vida. Sempre haverá oportunidade de fazer o bem, amém? Sempre haverá oportunidade de fazer o bem. Sempre haverá, meu querido. Você pode fazer a diferença na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Você pode fazer. Você pode fazer. Se dirigir para o caminho correto, estar sensível e olhar para aquilo que está ao seu redor, você pode fazer a diferença. Deus coloca pessoas ao nosso redor que precisam de nós, não por acaso, mas por propósito. Tem pessoas que estão perto de você que há um propósito delas estarem ali, e Deus espera que você seja esse canal de bênção na vida dela, na vida dele. Você seja esse instrumento de Deus, essa voz de Deus, esse toque de Deus para essa pessoa. Como nós vamos ver aqui com eles. Eles foram esse instrumento de Deus na vida desse cara, que estava ali coxo. Pedro e João. Não ignore os coxos. Reflita um pouquinho, quem é coxo assim na sua vida? Quem que você nessa noite consegue, através dessa palavra, discernir que é um coxo? Uma pessoa machucada, talvez, ferida, uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada. Quem que o Espírito Santo nesse momento está trazendo ao seu coração, de mostrar: meu filho, é um coxo que está todos os dias diante de você, como estava aqui diante de Pedro e João. Você está conseguindo ver que Deus pode fazer algo poderoso através de você, para transformar esse coxo espiritualmente e colocá-lo de pé para adorar o único Deus verdadeiro, nosso Senhor, amém?
No capítulo 3, versículo 4 e 6 de Atos, o texto diz para nós o seguinte, capítulo de número 3, e o versículo 4 e 6, nos diz: Pedro, quando colocaram esse coxo e ele pediu, porque esse mundo, irmãos, pede. Meu querido, esse mundo pede algo e espera que a igreja tenha algo para oferecer para eles. Irmãos, o mundo está perdido, doente, ferido e machucado, e eles sempre vão pedir algo. Eles estão pedindo algo, eles estão clamando por algo, como esse coxo aqui, dá uma esmola. Quando passou Pedro e João, me dá uma esmola, me ajuda. Talvez essas pessoas não chegaram para você ainda, falaram assim: me ajuda, por favor. Mas tenha certeza, querido, que a alma delas está gritando. A alma delas está gritando por socorro e por ajuda. Porque o mundo está doente. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o Brasil é só a misericórdia de Deus. É só a misericórdia de Deus. Ano que vem, ano de eleição. Só a misericórdia de Deus nessa nação. Valores sendo trocados nitidamente diante dos nossos olhos. Irmãos, será que a igreja não tem culpa nisso? Se a igreja é o sal e a luz do mundo, se a igreja é a resposta de Deus para esse mundo perdido, será que nós não temos culpa do Brasil estar do jeito que está? De uma nação que tem milhões de cristãos, milhões de evangélicos, de crente, e nunca se viu tanta corrupção. Sabe por quê? São milhões de milhões que estão se dirigindo para o lugar errado. É claro isso aí. Milhões de milhões que estão buscando coisas mundanas e não celestiais. Milhões e milhões de crentes que têm os seus valores ainda trocados. São evangélicos, se dizem cristãos, mas ainda caminham conforme o mundo. É por isso que o Brasil não é afetado da forma que deveria ser. Porque o apóstolo Paulo, um único homem, transformou a Ásia inteira. Um único homem transformou cidades. Não conseguimos transformar a nossa casa. Casas problemáticas, dificuldade, uma luta, uma guerra. Será que não é culpa nossa como igreja de Cristo, como cristãos, irmãos? O Brasil era para ser uma potência mundial se a igreja tomasse a decisão de trilhar o caminho correto, de priorizar a palavra e o céu e o reino, acima dos seus prazeres pessoais e sonhos pessoais. E o que Pedro diz para esse homem, fala conosco aqui, capítulo 3, se puder projetar para nós, capítulo 3, versículo 4, e até o versículo 6, Pedro, o coxo pediu uma esmola, uma ajuda. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Sabe isso aqui, ó? Sabe o que Pedro está falando? Pedro e João estão falando assim, ó: eu assumo a responsabilidade. Esse fitando, olha para nós aqui. Pedro está se colocando aqui, ó: olha para nós, eu assumo a responsabilidade. Eu sou um homem de Deus. Eu tenho algo do céu para dar para você, porque eu me dirijo para o lugar certo, amém? O lugar da oração, o lugar da palavra, o lugar do temor de Deus, o lugar da santidade. Eu me dirijo para esse lugar. Por isso, olha para nós, porque nós temos algo para dar para você. E não é ouro e não é prata, ele diz, versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, porque o mundo espera que você venha dar coisas desse mundo, dessa terra. Mas a igreja, o que tem é Cristo. Versículo 6:
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Irmãos, o que nós temos a oferecer para os coxos dessa terra? O que nós temos a oferecer? Do que eu e você estamos cheios? Do que nós estamos cheios nos dias atuais? Estamos cheios de Instagram, estamos cheios de Facebook, estamos cheios de WhatsApp, de vídeos bobos, fúteis, insignificantes. Estamos cheios de televisão, estamos cheios de futebol. Pessoas que faltam o culto para assistir futebol, para assistir jogo, para assistir uma série. Vocês estão entendendo? Para onde nós estamos nos dirigindo vai dizer do que a gente está cheio. As decisões e as escolhas que fazemos, elas vão mostrar do que a gente está se enchendo. Pedro, ele se dirigiu para o lugar certo. Pedro e João tomaram a decisão correta. Pedro e João estavam sensíveis ao que estava acontecendo no seu redor. E Pedro e João estavam cheios de Jesus Cristo. Cheios de Jesus Cristo. Estamos cheios de Jesus Cristo. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Estamos cheios de Jesus. O que nós temos para oferecer? O que nós temos para oferecer? Você só pode dar aquilo que você tem, aquilo que você recebe. Você só pode dar o que você tem. Não tem como você dar algo que você não tem. E para receber isso, tem que se dirigir para o caminho correto. Amém? Você precisa receber, você precisa estar cheio para transbordar para os coxos ao seu redor. É dessa forma, irmãos. Vocês percebem que está tudo ligado, como a palavra de Deus é tremenda. Está tudo ligado no primeiro versículo. Pedro e João se dirigiram para o templo, para a oração. Homens de oração e de palavra. E por eles tomar essa decisão no dia a dia deles, normal, dia comum, eles estavam cheios de Jesus Cristo. Eles tinham Cristo para dar para essas pessoas que estavam ao seu redor. Passamos uma semana, às vezes a gente sequer abre a Bíblia para meditar, para ler. A folha está lá amarelada, lá no Salmo 91. O que a gente vai oferecer para esse mundo, para as pessoas aí fora? Porque as pessoas aí fora esperam algo da igreja, amém? Quando você está lá no seu trabalho e você diz assim, ó, eu sou um crente em Cristo Jesus. Para falar isso nos dias atuais, o cara tem que ter coragem já, né? Porque hoje o que tem é o crente 007, né? Ninguém sabe que o cara é crente. Ninguém sabe, porque não tem coragem de... Eu sou crente mesmo. Eu creio em Jesus Cristo. Ele morreu, é o meu Salvador, é o meu Cristo. E eu tenho meus princípios. Eu não abro mão dos meus princípios. Eu tenho princípios, poxa. E meus princípios são da palavra de Deus. O cara chega lá, né? Assiste aqui esses vídeos indecentes aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí o crente está amarrado em nome de Jesus. Sou crente, eu sou filho de Deus. Esse é o crente, irmãos. Vou dar um aumento para você aí, mas você vai ter que dar um jeitinho brasileiro. Sabe aquela malandragem? Está amarrado, pode me mandar embora então, porque eu tenho princípios. Eu sou crente em Cristo Jesus, amém? Quem tem ouvidos para ouvir. O mundo lá fora espera isso de nós, que sejamos luz e sal.
Então, quando nós estamos vazios de Cristo, quando nós não temos Cristo para oferecer, o mundo perde a referência do verdadeiro amor. O mundo perde a referência. O mundo não tem uma referência, não tem para quem olhar, porque aqueles que deveriam ter algo para oferecer para eles estão vazios, estão secos de Cristo Jesus. Não tem referência. Quem está no escuro precisa de luz, amém? E quem é a luz desse mundo? Quem é a luz? Você é a luz, amém? Vós sois a luz, vós sois o sal, diz a palavra. É você que chega lá naquele trabalho, lá aquela luta, aquela guerra, mas quando você chega, a luz chega naquele lugar, amém? Porque você é a luz em Cristo Jesus, você é o sal. Agora, querido, se você está vazio, o que eles vão esperar? Eles perdem a referência, irmão. Quando a gente está vazio de Cristo, o mundo perde a referência. Por isso Pedro fala: olha para nós. O mundo continua coxo, sem força para se levantar. O mundo continua coxo, as pessoas continuam coxas espiritualmente, mortas espiritualmente, elas não conseguem, não tem alguém para levantar. Por quê? Está vazio. Está vazio. Está vazio do Mestre. O mundo permanece nas trevas por falta de luz. O resultado é que a escuridão moral, espiritual e emocional se intensifica, porque quem deveria iluminar está apagado. Está apagado. Então esse texto, irmãos, traz para nós essas preciosas lições. Preciosas lições. E eu quero encerrar essa mensagem aqui lendo o versículo 6 ao 8, se puder projetar para mim ali, capítulo 3 de Atos. Olha lá, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. As pessoas, os coxos aí esperam que eu e você venhamos pegar na mão deles e os ajudar a levantar. Amém? Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. E dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Se você está aqui nessa noite e você olha para a sua vida e você pensa assim: pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei porque eu estou nessa terra. Eu vou falar para você qual é o propósito da sua vida nessa noite aqui, nesse texto. O propósito, querido, está ali. Volte no versículo 6 lá, versículo 7. Versículo 7. Qual é o nosso propósito? Ajudar a levantar quem está caído, de forma que essa pessoa louve a Deus. Versículo 8. Ele entrou no templo pulando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Amém? Então esse é o propósito. Você vai acordar amanhã, qual é o propósito? Eu tenho que levantar a um caído, ajudá-lo a levantar, levar até o templo, de modo que ele venha louvar a Deus. Esse é o propósito. Se você entender esse propósito, meu irmão,
não é ganhar dinheiro, não é comprar um Porsche, não é esse propósito, não é para ir para Maldivas. Vocês estão entendendo? Se der para ir, vai, amém? Que Deus te abençoe. Tem coxo lá também. Mas entenda uma coisa, que não é para isso que o Senhor chamou você. O objetivo final de fazer você se desgastar nessa terra em prol disso. Isso aí é nada. O propósito é levantar o coxo, apresentá-lo ao Senhor e ver ele louvando ao Senhor. Esse é o propósito, querido. Esse é o propósito. Nessa semana lá, pense nisso. O pastor ministrou lá que o propósito é ajudar um coxo a levantar, levá-lo ao templo para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Faça isso, se desgaste por isso. Invista nisso. Você não precisa olhar lá para, tem 100 pessoas agora. Não, foca num. Amém? Foca lá no teu amigo de trabalho que vem, abre o coração para você e fala: o meu casamento está uma guerra, eu vou me divorciar, o meu filho está uma luta, fugiu de casa, é uma brigaceira, eu estou quebrado, eu estou falido financeiramente, eu estou na droga, eu trabalho aqui, mas você chega ali fora, eu consumo álcool, eu consumo droga, cocaína, eu estou ajuda esse cara a levantar, ajuda essa mulher a levantar. Traz ele para a igreja, faça a sua parte. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Esse é o propósito. É isso que Pedro e João fizeram. Eles deram a mão e falaram: não tenho ouro, eu não tenho prata aqui, mas o que eu tenho te dou. Eu estou cheio de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Aquele homem deu um salto, deu um pulo. Aí Pedro pegou aquele homem aqui, ó. Eles entraram naquele templo, aquele homem pulando, cantando e louvando ao Senhor. Isso é o propósito. Pedro e João cumpriram o propósito. Arrancamos um coxo desse mundo, arrancamos, tiramos e fizemos ele se levantar pela fé no nome de Jesus, e agora ele está louvando, adorando, bendizendo a Cristo. Esse é o propósito, querido. Esse é o propósito. Foca no um, amém? Foca no um. Ah, mas isso aí é para o pastor, mas isso aí é para isso que eu não sei falar, né? Eu tenho vergonha, sabe? Não é contigo, meu querido. O amigo é seu, o problema é seu. É com você, amém? É o seu colega de trabalho, é o seu vizinho, é o seu parente lá, coração peludo. Coração peludo, sangue e fogo, é? Alex lá atrás, lá. É com você, irmão, é com você que Deus está falando, é com você. Se dirija para o lugar correto. Abra os seus olhos para ver o que está ao seu redor. Para de reclamar, para só de olhar para você. Para de olhar para você. Você tem saúde, você tem uma casa boa, você tem alimento no prato, você não é aleijado, você não está, sabe? Para, amadurece, pô. Olha para aquilo que está ao seu redor. Chega de maturidade, irmãos, de meninice, de reclamar. Seja uma pessoa grata, uma pessoa feliz em Cristo, que alcançou a salvação da sua alma. Amém, irmãos? E a sua vida vai ficar mais leve, mas porque você está alinhado com o céu. Você está alinhado com o céu. Começa a fazer algo para Deus, e você vai ver o Senhor se movendo na sua história, na sua casa, na sua família. Começa a se importar com as coisas de Deus de coração. Começa a abraçar o ministério. Sabe essa obra aqui, essa igreja? Abraça, irmão, invista. Sabe, faz o que estiver ao seu alcance. É o reino, é a obra. E tu vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Na sua vida. É dessa forma. Amém? Deus está falando conosco aqui, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Ele é bom.
vejo aqui nessa noite muitos Pedros e João, amém? Se dirigindo para um mundo caído, um mundo doente, um mundo quebrado. Pedro e João aqui, ó, homens e mulheres cheios de Jesus Cristo, com uma palavra no seu coração para dar. Pedro e João, que ao decorrer dessa semana vão estender a mão ao coxo e vão levantá-lo. Cara, vamos lá em casa tomar um café. Eu vou lá na sua casa. Eu passo lá na sua casa, lá na minha igreja. Você sabia? O meu pastor tem um material de discipulado. Ele pode discipular você. Eu posso lá discipular você. Tem um tempo com... Cara, pessoas que vão investir de coração, que vão se importar, amém? Pedro e João olhou para ele: não tenho nem ouro e nem prata. Sabe? Pedro estava falando assim, ó: mamão não governa sobre nós, quem governa sobre nós é Cristo. Eu estou cheio de Cristo. Eu não corro atrás de ficar milionário, rico, não, eu estou cheio de Jesus, estou transbordando Jesus. Que mamão não seja o teu Senhor, amém? Dinheiro, riqueza, prosperidades, mas que Jesus Cristo seja o teu tesouro maior. E quem está em Cristo, irmão, não falta nada, viu? Pode ficar tranquilo. Jesus não nos chama para vivermos uma vida miserável, sabe? Casinha caindo aos pedaços lá, aquela falsa humildade. Não. Jesus vem dar vida abundante, amém? Vida abundante. Mas Jesus deixa claro: olha, não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ou seja, um dia, daqui a 100 anos, alguém vai estar dirigindo o teu carro e dormindo na tua cama, porque tu já não vai mais estar aqui. Eu não estarei mais aqui. Nós não estaremos mais aqui. Que o céu, querido, seja o nosso alvo. Que nós venhamos esperar em Cristo para a glória, para aquele grande dia, e não somente para essa terra, amém? Invista no reino de Deus, abrace as coisas do Pai, e que você possa levantar alguém em nome de Jesus, um coxo, aquela tua amiga lá que sorri por fora, mas tu sabe que está chorando por dentro, aquele homem lá que está depressivo no seu casamento, não aguenta mais tantos problemas. Ele vai usar você é o Pedro e João, amém? Você é o Pedro e João, cheio de Cristo. Você é você mesmo. Ele está falando conosco aqui nessa noite. Eu sou esse Pedro, eu sou esse cara, eu sou esse homem. Você mulher, você é luz. Mulher de Deus, você é sal dessa terra. Mulher de Deus, você tem uma palavra. Homem de Deus, você tem uma mensagem no seu coração. Você, homem de Deus, traz a presença do Espírito. Homem de Deus, o seu trabalho será impactado, porque lá tem um homem, tem uma mulher de Deus, tem um crente posicionado que ama o Rei, que ama Jesus, que ama o Senhor. Oh Espírito Santo, vamos orar. Fecha os teus olhos, oremos em nome de Jesus. Eu posso ver muitos Pedros aqui dentro, eu posso ver muitas mulheres aqui dentro, mulheres cheias, homens cheios do Espírito, que vão levantar coxos ao decorrer desses dias, que vão levantar o caído, vão levantar o depressivo, angustiado, o amargurado. Você é a referência, meu irmão, minha irmã, é você, Ele vai fluir através de você, em nome de Jesus, Pai. Vai confirmando no coração essa palavra, vai confirmando, Senhor, vai confirmando, Pai, esta palavra no coração da tua igreja, do
teu filho, da tua filha, que, Pai, vão se dirigir para o caminho correto, o caminho da santidade, o caminho da espiritualidade, o caminho do temor, o caminho da oração, o caminho da palavra, o caminho da intimidade. Oh, Espírito Santo,